Vai, 1, 2, 3. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí, né, à nossa 11ª aula sobre vetores, onde a gente vai introduzir esse conceito de vetores, né, para a gente poder iniciar o nosso estudo no espaço cartesiano, né? Então a gente já fez basicamente todos os estudos aí, ou amplificou, né, pelo menos o estudo sobre plano cartesiano, onde a gente fez bastante construções sobre lugares geométricos no plano. E agora a gente vai ver lugares geométricos basicamente no espaço. Só que antes disso, a gente tem que introduzir esse conceito de vetores que vai auxiliar muito a gente nessa parte de espaço, certo? Então, né, na aula de hoje, o que a gente vai ver? Retas e segmentos orientados. Então, a gente já viu o que é retas, sabe que segmentos é parte de uma reta, né, onde a gente pega dois pontos aí de uma reta e define um segmento, e a gente vai orientar. E ainda, a gente vai definir o que é um vetor através dessas retas e segmentos orientados. E por fim, a gente vai ver algumas propriedades e operações que envolvem vetores, certo? Então a gente vai ver um aparato introdutório aí sobre vetores até a gente chegar na parte de operações, certo, pessoal? Então vamos lá. Bom, pessoal, então a gente vai iniciar aí, né, com o conceito de reta orientada, né? Então essa reta orientada é quando a gente fixa nela o sentido de percurso, né? Onde a gente sai de um ponto e vai para o outro. Então, por exemplo, aqui, ó, eu peguei, né, um percurso aí que leva de um ponto para cá até um ponto para cá, porque essa setinha representa o percurso que eu estou fazendo com a reta. Então, se ela está apontando para esse sentido, então quer dizer que eu estou saindo de um ponto daqui e chegando num ponto aqui, ó, passando do ponto aqui, chegando num ponto aqui, onde esses pontos aqui para baixo estou saindo deles e chegando num ponto mais em cima, no caso dessa reta. E a gente vai considerar esse sentido aqui, pessoal, como um sentido positivo, certo? Então, uma orientação aí de uma reta é quando a gente fixa, né, esse sentido de percurso. Então, a gente considera ele positivo, indica por essa setinha aqui, certo? Bom, pessoal, então eu escrevi ali, né, para quem estiver acompanhando e fazendo anotações, né, coloquei a definiçãozinha escrita aqui. Bom, agora um segmento orientado, pessoal, é o seguinte, eu vou pegar um segmento que está numa reta e fazer uma orientação dela. Ou seja, eu vou sair de um ponto, né, e chegar no outro ponto, né? Esses daqui são os extremos. E aqui em segmento orientado, a gente vai definir um dos pontos como origem. Ou seja, a gente sai da origem e chega no outro extremo, certo? Então aqui é a origem e aqui é o extremo, certo? Desse segmento orientado. Quando a gente fala em segmento aí, qualquer segmento, a gente tem dois extremos. E quando a gente está falando de segmento orientado, um desses extremos é a origem, né? Então eu saio de A e chego em B. E daí, pessoal, a gente denota dessa forma aqui, ó, segmento AB, certo? Então esse daqui é um segmento que leva de A até B, certo? Então a gente vai denotar esses segmentos através dessa simbologia aqui AB, onde A é a origem e B é o extremo final aí da orientação que eu coloquei no nosso segmento, certo? Bom, aí a gente ainda tem três vertentes aí de segmentos, pessoal, olha aqui. Primeira coisa aí, existe o segmento nulo, né? O que seria esse segmento nulo? É quando ele não tem comprimento, esse comprimento aqui, ó. Ou seja, quando a origem, né, a origem A, ela é o mesmo ponto do outro extremo B, quando os dois extremos é o mesmo ponto, né? Então esse A e esse B aqui seria o mesmo ponto. Isso é um segmento nulo, certo? Então ele não tem comprimento. E daí a gente ainda tem os segmentos opostos. Segmentos opostos. O que seria segmentos opostos? Se AB está orientado dessa forma, então quer dizer que o oposto desse segmento AB seria o segmento BA, ou seja, o B aqui, no caso, seria o novo extremo desse segmento, né? Então a gente teria algo desse tipo aqui, eu teria outra reta aqui, né? Onde o B aqui seria o extremo e o B seria a origem e o A seria o outro extremo. Então, o segmento oposto de AB é o segmento BA, certo? E ainda a gente tem as medidas, né? Medidas
de segmentos, certo? Essas medidas de segmentos é medida através de um comprimento, né? Então a gente pode utilizar um metro, né? Onde a gente vai definir uma unidade aqui e ver quantas unidades caiba dentro desse segmento. Então isso daí vai ser uma medida de um segmento, certo? E a gente vai indicar essa medida por uma barrinha em cima do segmento que eu coloco. Então AB eu estou indicando o segmento geométrico e AB e barra eu estou indicando o número, né? É o comprimento que leva de A até B, certo? E obviamente, né, os comprimentos opostos são iguais, né? Então quando eu saio de A até B, de B até A, é igual quando eu saio de... o comprimento deles são iguais, né? Só que os segmentos não são, né? Porque os sentidos deles são diferentes, tá? São sentidos opostos. Certo, pessoal? Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso... A unidade que eu colocar como padrão, por exemplo, metro, centímetro, é a unidade que eu vou seguir. Então, eu posso colocar, sei lá, eu quero essa unidade aqui, ó, como a minha unidade padrão. Então, vamos ver quantas unidades aqui cabe, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6,5, né? Então, no caso, o comprimento AB, ele equivale a 6,5 unidades de comprimento. E eu que coloquei como padrão essa unidadezinha aqui. Ele poderia ser 1 centímetro, então isso equivaleria a 1 centímetro, né? Metade dele seria meio centímetro, né? Então aí varia aí do que eu estou analisando, né? Aí para deixar de uma forma mais geral, a gente coloca assim, unidades de comprimento, certo? Então essa daí é a unidade, é a medida desse segmento aí, certo, pessoal? Então a gente tem essa definiçãozinha aí, ó, sobre direção e sentido. Então vamos ver o que vai ser essa direção primeiro aí. Ó, dois segmentos orientados não nulos, AB e CD. Então quer dizer que eu estou pegando um segmento AB que o comprimento é diferente de zero. E o segmento CD que o comprimento também é diferente de zero. Então eles vão ter a mesma direção, pessoal, se as retas suportes... O que seria uma reta suporte? Seria a reta onde esses segmentos estão contidos, né? Então quando essas retas suportes elas forem paralelas ou coincidentes, né? Paralelas ou coincidentes. Ela ser paralela, pessoal, é o seguinte, a gente vai ter duas retas aqui, aí eu tenho que elas são paralelas, né? Ou seja, a gente tinha visto, né, que duas retas paralelas vão ter o quê? A mesma inclinação. E daí qualquer desses segmentos que eu pegar aqui dessa reta e dessa reta, eles vão ser paralelos porque as retas suportes, né, de cada um desses segmentos vai ser o quê? Paralelos, né? Então se eu pego aqui um segmento A até o B aqui, ó, orientado de A até B, um segmento orientado de C até D, então eu estou pegando dois segmentos paralelos, né? Ou, né, como a gente diz aí, que tem a mesma direção, né? Aí a gente fala que esses segmentos aqui eles vão ser paralelos, ou seja, vão ter a mesma direção, certo? Ou quando esses segmentos estiverem na mesma reta, né? Então se eu pego uma reta aqui, né, ou seja, essas retas forem coincidentes, né? Por exemplo, eu tenho a reta aqui do segmento AB. E eu também tenho a reta do segmento CD. Observe aí que eles estão contidos na mesma reta, né? Então essa reta que está no CD é a mesma reta que está no AB. Então essas retas são coincidentes, né? Na verdade é a mesma reta, certo? Então esses segmentos aqui, ó, vai ter a mesma direção. Olhando para essa definição, pessoal, a gente pode pensar que a direção é uma inclinação, né, do meu segmento, né? Fazendo um comparativo do que a gente já estudou sobre retas, né? Então a direção seria, a direção de reta também, direção de segmento, seria o caminho que eu vou estar fazendo aí de um ponto até o outro, né? Então aí o sentido vai mudar um pouquinho, né? A gente viu que o sentido vai ser o quê? Eu sair de um ponto até andar para o outro, né? Então estou definindo um sentido. O segmento vai ser esse caminho que eu estou percorrendo. Então independente se eu estou andando para cá ou para cá, o caminho é o mesmo, certo? Só que aí o sentido muda. Se eu ando para cá vai ser um sentido, se eu ando para o outro lado vai ser um sentido. Certo, pessoal? E bom, aí a gente tem duas observações aí para fazer, né? Que é o seguinte, dois segmentos orientados opostos têm sentidos contrários,
né? Então, por exemplo, se eu pego aqui, ó, por exemplo, esses dois segmentos aqui têm a mesma direção. Se eu estivesse fazendo de D até C, ele seria oposto à direção de A até B. Só a gente olhar aqui pela figura, certo? Então, vou colocar aqui, ó, dois segmentos orientados opostos têm o mesmo sentido. E daí a gente viu que era um segmento oposto, né, de um outro, né? Se eu pego de D até DC, eles vão ser opostos. E obviamente eles vão ter a mesma direção porque eles estão na mesma reta, certo? E a gente só pode comparar o sentido de dois segmentos, pessoal, se a direção deles forem iguais, certo? Porque não tem como eu comparar um sentido de uma reta que está nessa direção e outra reta que está nessa direção. Não faz sentido eu fazer essa comparação, porque nessa reta tem esse sentido e esse sentido, que é diferente desse sentido para esse sentido, certo? Então a gente compara os sentidos de duas retas, de dois segmentos de retas, somente se as retas e segmentos tiverem a mesma direção, certo? Então só se pode comparar os sentidos de dois segmentos orientados se eles têm a mesma direção, se possuem a mesma direção. Certo? Então a gente vai ter isso daí, que é a parte de direção e sentido. Bom, pessoal, então definido aí, né, o que é medida de segmento, orientação e sentido, né, de segmentos, a gente já consegue definir o que é um segmento equipolente. Então dizemos que dois segmentos orientados, AB e CD, não nulos, tá, são equipolentes quando eles tiverem a mesma direção, quando possuírem a mesma direção sentido e comprimento, ou módulo, né? Então a gente fala aí, né, que esse segmento, dois segmentos vão ser equipolentes quando eles possuírem a mesma direção, sentido e comprimento, certo? E daí a gente vai denotar, né, esses dois segmentos que são equipolentes dessa forma, ó, AB é equipolente, né, a CD, certo? Eles não são iguais, não é o mesmo segmento, só que a gente fala que eles são equipolentes, certo? Tem alguns livros aí que vocês forem ver, talvez eles podem dar essa notação como semelhantes, tá? Então, às vezes, vocês verem segmentos semelhantes, significa que é a mesma coisa de equipolente, que eles possuem a mesma direção, sentido e comprimento. Certo, pessoal? Então, vamos ver as propriedades de equipolência, ou seja, de dois segmentos equipolentes. Quais propriedades que eles têm, né? Bom, a primeira aí é a propriedade reflexiva, né, que vai significar o quê? Que um segmento AB vai ser equipolente ao segmento AB, certo? Então ele é equipolente dele mesmo. Observe que esse segmento tem a mesma direção, mesmo sentido, mesmo comprimento desse. Então, obviamente, um segmento é equivalente dele mesmo. Certo? A gente tem ainda a propriedade simétrica, que é o quê? Se o segmento AB for equivalente ao segmento CD, então o segmento CD também é equivalente ao segmento AB. Certo? Então, isso aqui é a propriedade simétrica. A transitiva, se AB, o segmento AB, é equivalente ao segmento CD e o segmento CD é equivalente ao segmento EF, então ó, olha aqui, ó, esse segmento esse equivalente a esse e esse equivalente a esse. Esses dois aqui é o mesmo segmento. Então quer dizer que o segmento AB é equivalente ao segmento EF. Certo? Isso daqui também é uma propriedade de segmentos equivalentes.
Bom, e essa existência? O que seria isso? Dado um segmento orientado a B, então seja B um segmento orientado, né? E um ponto C qualquer. Aqui você pode pegar ele como igual a igual a B também, mas é legal pegar um ponto diferente, né? Existe um único ponto D, então existe um único D, tal que a AB é equivalente a esse segmento novo CD. Então, o que é isso? Então, por exemplo, eu tenho um segmento AB aqui, né, um segmento orientado a B, né, e daí eu tenho um ponto C. Então, vai existir um único ponto D aqui, tal que esse segmento CD vai ser equivalente a esse segmento AB. Certo? Então, esses dois segmentos são equivalentes por construção, né? Então, eu construí um ponto D aí, tal que de C até D é equivalente de A até B. Certo? Podemos construir, né? Fazer, na verdade, a definição de vetor. Né? A gente já tem todas as ferramentas necessárias para a gente poder definir vetor. Então, considere aí, pessoal, segmentos equivalentes. Ou seja, segmentos que têm o mesmo comprimento, o mesmo sentido e mesma direção. Né? A gente vai considerar um conjunto que tem todos os segmentos equivalentes a outro, por exemplo, a um segmento AB, né? O que ele está falando aí. E a gente vai chamar de vetor esse conjunto de segmentos equivalentes a AB. Né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo, quero definir um vetor, sei lá, V, então eu vou definir um vetor V aqui, como sendo segmentos AB, segmentos orientados a B, tal que esse AB ele vai ser equivalente a qualquer outro segmento que eu pegar, por exemplo, XY, certo? Então, daí eu estou pegando qualquer outro segmento. Então, o que eu estou fazendo? Ó, tem esse segmento orientado aqui, tem esse segmento orientado aqui, tenho esse, tenho esse, tenho esse, aí eu posso ter esse aqui também. E bom, pessoal, e todos esses segmentos aí, ó, representam o mesmo vetor, certo? É isso que eu estou falando. Então, sei lá, eles podem ser segmentos diferentes, certo? E qualquer segmento, né? Eles podem ser segmentos diferentes, só que eles representam o mesmo vetor, né? Que eu posso chamar de V. Então, se esse daqui é V e esse segmento tem o mesmo sentido, direção e comprimento desse aqui, então esse daqui também é V. Que esse aqui também é V. Então, todos esses segmentos representam o vetor V. Certo, pessoal? E daí, então, o que eu posso pegar de construção disso aqui? Se eu definir um vetor qualquer V aqui, eu posso pegar e mudar ele para qualquer lugar que eu quiser. A posição dele não vai interferir em um vetor diferente. Então, eu posso pegar esse V aqui e colocar onde eu quiser. A construção mais usada que a gente faz, né? A gente geralmente desloca a origem, né? Então, a origem está aqui, a origem do segmento está aqui, eu posso colocar onde ela quiser. Né? E daí a gente consegue determinar um ponto D que vai ser equivalente a esse segmento. Né? A última observação lá que a gente fez, na verdade a última propriedade que a gente fez de existência. Então a gente pode andar, né, com essa origem desse segmento e colocar onde a gente quiser. Certo? Isso vai ser bastante útil quando a gente estiver trabalhando no plano ou no espaço cartesiano. Vamos lá, pessoal. Então, quando eu tenho que dois vetores são iguais, significa que eles tem o mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Né? Então, se eu tenho que dois vetores são iguais, ele está dentro daqueles conjuntos que a gente viu de segmentos equivalentes. Né? Então, a gente tem que, quando a gente fala que AB é um vetor, né, determinado por AB, é igual ao vetor CD, se esses dois segmentos, né, se o segmento AB e o segmento CD forem equivalentes. Né? Daí a gente vai ter o vetor nulo, né? Um vetor nulo AB, por exemplo, né? Vai ser o vetor nulo, né? Que a gente indica assim, se o ponto A for igual ao ponto B. Né? Então, o comprimento desse segmento vai ser igual a zero. E a gente vai ter vetores opostos quando o sentido deles forem opostos. E a gente só pode comparar sentido quando acontecer mesmo, quando eles tiverem a mesma direção.
Então a gente vai definir os sentidos opostos da seguinte forma: AB é oposto de BA, certo? Então a gente vai ter esses segmentos opostos. E daí, se a gente tem o vetor V, né, um vetor V qualquer, o oposto dele a gente vai indicar por menos V, certo? Então esse daqui é o oposto desse vetor, certo? Então a gente tem esses três tipos de vetores, né? Vetores iguais, vetor nulo e vetores opostos, certo? Bom, pessoal, quando eu estou falando em módulo de um vetor, na verdade eu estou falando do comprimento desse vetor, né? Então se eu tenho um módulo do vetor V, né? Então estou querendo saber o comprimento desse vetor V, né? Então, por exemplo, se eu conseguir pegar os pontos extremos desse vetor V, né? Por exemplo, V é determinado pelo vetor, pelos pontos aí de origem A e extremo B, né? Então vamos falar que esse daqui é o vetor V. Então o módulo desse vetor V é o comprimento de A até B. Ou seja, a gente falou que o comprimento o segmento é assim e o comprimento é exatamente esse. E bom, e daí então quer dizer que se eu estou pegando o vetor menos V, estou pegando esse vetor aqui, ó, certo? Que tem origem no B e vai até no A, é o menos V. E o menos V ele é exatamente igual ao módulo de V. O módulo de menos V é exatamente igual ao módulo de V, né? Que é o comprimento de B até A. E a gente sabe que esses dois comprimentos são iguais, né? Então isso daqui tudo, ó, é igual, certo? E ainda a gente vai ter um tipo de vetor especial através desse comprimento. Se esse comprimento, se o módulo desse vetor for igual a 1, então esse vetor é chamado de unitário, certo? Então, se o módulo de V for igual a 1, esse vetor é chamado de unitário, certo, pessoal? E bom, a gente vai ter outro vetorzinho especial, né? A gente tem esse vetor unitário e a gente vai ter um vetor que é chamado de versor de outro vetor. Então, versor de um vetor não nulo, é o vetor unitário da mesma direção e mesmo sentido desse vetor. Então, por exemplo, tem um versor de um vetor não nulo, U, sei lá, né? Qualquer, posso definir U aí. É o vetor unitário. Vou chamar de U, tá? Na verdade, já chamei de U ali, vou chamar de, sei lá, Y, qualquer coisa, tá, gente? Só para dar nome aí. De mesma direção e mesmo sentido. Certo? O que quer dizer isso? Bom, eu vou ter aqui, por exemplo, um vetor U, né? Então eu tenho um vetor U. O versor desse vetor U, ele tem que ter o mesmo sentido, né? E a mesma direção desse vetor aqui. Então esse vetor aqui, que é o Y, que eu chamei, que é o vetor unitário de U, exatamente assim. Ah, professor, e se o módulo de U for menor que U? Que 1, na verdade, né? Então, ou seja, se o U for desse tamanho e for menor que o comprimento 1, não tem importância. Aí o versor seria maior que o vetor, no caso, né? E daí a gente representaria algo assim, certo? Mas não tem importância se ele for menor do que 1. Eu consigo determinar um versor, certo? Mas na maioria dos casos, né, a gente representa dessa forma, a gente quer deixar ele sempre unitário, então diminui. Ou pode aumentar, nesse caso. Certo, pessoal? Então, o versor aí é o vetor unitário de mesmo sentido e mesma direção. Tá bom? Bom, pessoal, então agora a gente vai ver as posições dos vetores em relação entre eles, tá? A gente vai ver quando dois vetores são colineares e quando dois vetores são coplanares. Na verdade, dois ou mais vetores, né, no caso. Bom, quando eu falo que dois vetores são colineares, significam que eles têm a mesma direção. Ou seja, a reta tal que eles pertencem são paralelas ou coincidentes.
né? Mas aí sempre vai ser coincidência, porque eu posso colocar o vetor onde eu quiser, né? E daí a gente vai ter algo desse modo aqui, ó, pessoal. Então eu tenho uma reta aí qualquer, aí eu tenho um vetor aqui, um vetor U, né? Eu tenho aqui um vetor V. Então observem aí que eles têm a mesma direção, né? Que eles pertencem aí à mesma reta, certo? E também eu tenho no caso, né, se eles forem paralelos, né? Às vezes eu não quero mudar o vetor de lugar, quero ver se eles são colineares. E olha aqui, se eu tenho um vetor V aqui, ó, imaginando que essas duas retas são paralelas, viu, gente? Então tem um vetor V aqui dentro dessa reta e o vetor U aqui nessa reta, independente de onde elas estejam, independente do comprimento delas, independente do sentido delas também, tá? Eles vão ser colineares. Certo, pessoal? Então a gente sempre vai colocar isso. Colineares, pessoal, significa que é o quê? Linear. Ó, tem um linear aqui. Linear é uma reta, né? E como eu consigo colocar esse vetor onde eu quiser, então os dois vetores que são paralelos, né, eu sempre consigo colocar eles dentro da mesma reta, né? E daí a gente vê por esse nome ser colinear, certo? E a gente fazendo associar o nome, então, quando eu falo que dois vetores são coplanares, significa o quê? Que eles estão no mesmo plano. Então, eles são coplanares, né? Então, significa que eles estão no mesmo plano. Bom, a gente pode pensar que dois vetores vão ser sempre coplanares, né? Porque da geometria a gente tem que, para definir um plano, né? A gente precisa de quantos pontos? 3, né? 3 pontos eu defino um único plano, né? Então, e nesse plano aqui eu consigo definir 3 pontos. Só esses 3 pontos, certo? E bom, a gente pode pensar nisso e nos vetores. Eu não consigo escrever um vetor em qualquer lugar que eu quiser? Então posso pegar um vetor V aqui, ó, tem um vetor V aqui, e posso pegar o U e colocar ele na mesma origem de V. Daí quantos pontos a gente vai ter? Esse que é coincidente, né? Esse e esse. A gente tem quantos vetores? 3. Ah, então dois vetores vão ser sempre coplanares porque eu consigo determinar esses 3 pontos, né? E eles vão estar no mesmo plano, certo? Obviamente aí. Beleza. Então a gente tem que sempre estar definindo que se 3 vetores vão ser ou não coplanares, né? Porque aí 3 vetores fica um pouco mais complicado de definir, né? Porque 2 vão ser sempre. Então 3, aí a gente tem que verificar se vai ou não ser coplanares, certo, pessoal? Ou seja, está no mesmo plano. Então, eu posso ter, por exemplo, um vetor W aqui, né? E a gente tem aí que, por exemplo, eles estão no mesmo plano, né? Posso definir algo desse tipo, certo? E também posso definir 3 vetores onde eles não sejam coplanares, né? O que vai acontecer, ó? Tem um plano aqui, né? E vou ter um plano atravessando aqui, ó, por exemplo, tá? O meu desenho não ficou tão legal não, pessoal, mas que vai dar para entender. Esse vetor está nesse plano que está cortando. Aí eu tenho esse vetor aqui, isso aqui eu posso chamar de U, esse aqui de W e esse aqui de V. Então observem aí que eu tenho um plano beta e o plano alfa. Então esses dois planos não são iguais. E o W pertence a beta, o alfa, o U e o V pertencem a alfa. Então a gente pode observar que o W não está no meu plano alfa, né? E nem o IV está no meu plano beta. E daí eles não são coplanares, tá? Bom, mais pra frente a gente vai conseguir, né, fazer algumas continhas, né? Onde a gente pode definir quando os vetores são colineares e quando eles são coplanares. Mas isso é quando a gente fazer a introdução do nosso espaço cartesiano. Porque observem aqui que a gente já está começando a ver coisas no espaço, coisas saída do plano, né? Porque até então a gente estava aprendendo plano cartesiano, então era só um plano, fazer as construções dentro de um plano. Agora a gente já está indo para outras dimensões, né? E daí a gente vê outros planos a não ser o plano cartesiano que a gente está acostumado, tá bom? Bom, pessoal, então a gente vai ver agora operações entre vetores, né? A gente vai fazer adição de vetores, diferença de vetores e multiplicação de vetor por um número.
tá bom? Então essas vai ser as operações que a gente vai ver por enquanto, né, entre vetores. E bom, aqui a gente vai ver as construções geométricas primeiro, tá? As operações geométricas entre esses vetores, para depois a gente ver as operações de forma analítica, tá bom? Porque a gente vai representar um vetor de forma analítica, a gente vai ver essas operações desses vetores de forma analítica, tá bom? Mas por enquanto a gente está vendo tudo em forma geométrica. Bom, então a primeira coisa que a gente vai ter aí é o seguinte, vou considerar dois vetores, tá? Dois vetores aí qualquer. Vou pegar um vetor V aqui, ó. Vetor V. Vou pegar aqui um vetor U. Então tem esses dois vetores aí. Bom, para a gente definir essa soma desses dois vetores, o que eu vou fazer? Vou pegar um deles, né, vou considerar, sei lá, posso pegar U, posso pegar V, tanto faz. Então vou pegar aqui o vetor U primeiro, tá? Então aqui eu já vou estar definindo a soma, certo? Então esse daqui é o meu vetor U. E quando eu pegar o extremo do U, ó, aqui é a origem do U, o extremo está aqui. Um extremo, eu vou considerar a origem do outro, tá? Então, como eu peguei o U, coloquei aqui. Da mesma forma, eu posso pegar o V e colocar onde eu quiser. E eu vou colocar a origem dele igual ao extremo de U, certo? Aí eu vou ter esse caminho aqui, mais ou menos, ó. Então, esse daqui é o vetor V, certo? Peguei ele, coloquei aqui. Peguei U, coloquei aqui. Beleza, e quem que seria a soma de U e V? Seria exatamente esse vetor aqui, ó, que liga a origem do meu primeiro vetor com o extremo do meu último vetor que eu peguei. Certo? Então eu vou ter exatamente, sei lá, vou chamar esse vetor de S, né, de soma, né? E a gente indica, né, como S é igual a U mais V. Então a gente vai ter exatamente isso daí. Bom, obviamente, né, a gente vai ter um triângulo sempre, quando a gente estiver definindo uma soma, tá? Desses vetores. E observe aí que a gente pode chamar, né, esses pontos aqui de pontos que eu quiser, né? Sendo que eu posso colocar esses vetores onde eu quiser também. Bom, e ainda a gente tem algumas propriedades, né, dessa soma. Por exemplo, a propriedade comutativa. Né? O que seria essa propriedade comutativa? Eu posso comutar dois vetores, posso trocar de lugar dois vetores e ele não vai alterar. Ou seja, U mais V vai ser igual a V mais U. Bom, a gente pode ver isso daqui se eu desenhar, começar com V, né? Então vamos começar com V aí, ó. Vou começar com V, né? O vetor é mais ou menos assim, vetor V. E onde é a origem de V é aqui. E o extremo de V vai ser o início de U, né? Então vai ser exatamente isso daqui. E daí a gente vai resultar nesse vetor aqui, que é exatamente o vetor S, né? Se a gente for ver ali, esses vetores vão ser exatamente iguais, né? Visualmente, realmente eles são iguais, mas analiticamente e geometricamente eles são iguais também, tá, gente? Então esses dois têm o mesmo sentido, a mesma direção, vai ter o mesmo comprimento, né? E aí esses vetores vão ser iguais, certo? Então a propriedade comutativa, ela é válida. E a associativa também, pessoal. Então a 2 aí, associativa. Né? Se eu estiver somando aí 3 vetores, né? U mais V. Então eu somei os dois, resultou nesse. E eu somo esse com outro vetor, com W. Não necessariamente tem que fazer nessa ordem. Eu posso fazer U e depois somar com V mais W. Certo? Então eu posso fazer isso também tranquilamente, que vai dar certo. A existência também tem a existência do vetor neutro. Ou seja, o vetor neutro é o comprimento, o vetor que tem comprimento zero. E daí quando eu somo qualquer outro vetor, ele dá o próprio vetor. Então, existência de um vetor neutro, tá? Existência de um vetor neutro. Então, vetor neutro significa o quê? Vou colocar aqui o símbolo 0, né, e uma flecha em cima, significa que quando eu pego um V
e somo com esse vetor nulo. Mesma coisa, pegar o vetor nulo e somar com V, que vai dar o próprio V, né? A gente vai ter exatamente isso daí. E também tem a existência do vetor oposto, né? A gente já viu o que é o vetor oposto, né? Então a gente sabe que qualquer vetor vai ter um vetor oposto e na hora que eu somo os dois vai dar quem? Zero, né? Observa aí, ó. Eu tenho um vetor V aqui. O menos V vai ser exatamente igual a ele, só que negativo. Quando eu pego esse vetor V e escrevo o menos V no extremo de V, o final vai dar exatamente aqui. Aí quando eu pego o extremo e o início, ó, dá o mesmo ponto, né? Então é zero. Então para todo V, né, diferente de zero, ou para todo V, né, pode ser zero também, existe um único vetor oposto, né, que é o menos V, tal que V mais menos V é igual a zero, certo? A gente viu exatamente aquilo ali. Então a gente tem essas 4 propriedadezinhas aí, pessoal, que a gente vai utilizar bastante aí nas nossas construções de vetores, tá bom? E bom, pessoal, quando eu estou falando de diferença entre vetores, na verdade é uma soma, né? Como assim? Quando eu estou falando de diferença entre U e V, eu estou considerando a soma entre o vetor U mais o vetor oposto de V. Então, esse vetor aqui, né, que a gente pode representar dessa forma aqui também, é o resultado da diferença de V. Então, estou pegando U mais o oposto de V. Então, o que eu estou fazendo? Ó, pegar U aqui, né, o daquele jeito ali, e o oposto, e somar com o oposto de V. Ó, o V é esse, então o oposto de V é exatamente esse aqui. Então, vou desenhar esse vetor aqui, ó. Onde começa esse vetor, né? Eu vou fazer, onde termina esse vetor, vai iniciar o outro, que vai ser esse daqui. Então, esse daqui é o menos V, esse aqui é o U. Bom, então o vetor diferença aí, ó, vai ser exatamente esse vetor aqui, ó. Começa aqui, termina aqui. Vai ser exatamente esse vetor. Bom, se eu fosse desenhar o outro vetor, né, o que a gente vai ter? Ó, poderia desenhar para cá, né, mas aí o desenho não ia ficar tão legal, né? E olha o que eu vou fazer. Vou pegar esse vetor aqui, ó, e colocar ele aqui, certo? Então eu posso fazer exatamente isso daqui. Peguei o mesmo vetor, é o mesmo vetor U, tem o mesmo sentido, comprimento, direção, certo? E agora eu vou pegar o oposto de menos V, que é o V, né? Que é esse vetor aqui. Que ele está indo para daqui. Certo? Então esse daqui é o vetor V. Olha aqui, pessoal, então a gente formou o quê? Um paralelogramo, né? Esses vetores aqui têm a mesma direção, que a gente viu que os vetores opostos têm a mesma direção. Esse aqui também, porque são iguais. E esse daqui são só opostos, certo? E a gente sabe que esse vetorzinho aqui, ó, esse daqui é a diferença, esse vetorzinho aqui. E bom, se eu estiver olhando só para esses dois vetores aqui de baixo, ó, comecei aqui, terminei aqui o V. Comecei o U aqui onde eu terminei o V e terminei aqui. Bom, se eu pegar esse vetor aqui, ó, gente, eu tenho quem? Eu tenho exatamente a soma, ó, que a gente acabou de ver. Né? Comecei aqui e terminei aqui, vetor V e U. Bom, então quando a gente faz um paralelogramo através de dois vetores, a gente sabe calcular, sabe identificar, na verdade, o D e o S, né? Que é a diferença e a soma, certo? Através só do desenho. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então agora a gente vai ter a multiplicação de um vetor por um escalar, certo? Que essa vai ser mais uma operação que a gente vai fazer aí geometricamente. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter vai ser o seguinte, ó, dado um vetor não nulo, né, que é diferente do vetor nulo, e o número real k, também diferente de zero, chama-se produto do número real k pelo vetor v, o vetor p, né, que eu chamei de p, né, de produto, né, igual a k vezes v, tal que, né?
Então, o que esse V aí vai falar para a gente? Bom, primeira coisa, o módulo desse vetor P, né, ou seja, o comprimento desse vetor P, ele vai ser calculado através de quê? Ó? Eu vou ter o K vezes o V, né? Por que o K vezes o V? É o P, né? E daí eu posso separar esse K desse V. Mesmas construções que a gente tinha, né, lá de módulo, né, que a gente tinha uma multiplicação dentro e a gente podia separar. Então a gente vai ter exatamente isso daqui, certo? Então, na verdade, um módulo eu vou pegar o valor absoluto desse K e multiplicar pelo comprimento de V, a gente vai ter o comprimento de P, tá bom? Outra coisa aí é a direção. A direção ela não vai mudar, tá? Então a direção de P é a mesma de V, certo? Então a direção ela não vai mudar. E o sentido, ele vai mudar se o meu K for negativo. Então vai ser o mesmo se o K for positivo, se K for maior que zero. E o contrário, ou seja, o K menor que zero, a gente vai ter o sentido oposto. E ao contrário, ao de V, a gente vai ter se o K for menor do que zero. Certo? Bom, pessoal, então a gente tinha visto aí anteriormente, né, que era um versor, né, de um vetor. Um versor, né, vou ter um vetor aqui, ó, né, e a gente tinha um comprimento aqui unitário, né, que vem até aqui, né, vamos supor aqui. E daí o versor vai ser esse vetor exatamente unitário, que tem o mesmo sentido e a mesma direção desse vetor grandão aí, V, né. Então tem o vetor V, eu tenho um vetor U, que eu vou chamar de unitário, a gente vai ter exatamente isso daí. E também tem, né, se ele for menor, né, do que o versor, daí a gente consegue determinar ele, né, que ele vai ser maior aí. Então o U aqui e o V aqui. Bom, e agora a gente vai ver através das operações, a gente vai construir, né, um vetor o quê? Um vetor, um versor, né, através de algumas continhas, certo? Bom, então o que a gente vai pensar em fazer? Se eu pegar, pessoal, se a gente pegar aqui, ó, imaginar todo esse vetor e dividir ele pelo comprimento dele, então, por exemplo, vamos supor que esse vetor aqui tem um comprimento 5, sei lá, 5 não, vamos ver quantos, 1, 2, 3, isso, tem 5 unidades de comprimento aqui, certo? 1, 2, 3, 4, 5, isso, tem 5 unidades de comprimento. Se eu pegar esse vetor e dividir ele por essa quantidade, né, por 5, então vou pegar esse vetor e dividir por 5, você concorda que eu vou ter uma unidadezinha dele? Né? Então estou pegando esse vetor e estou dividindo ele em 5 partes iguais, estou pegando só uma parte. Então eu vou ter exatamente só um dessas partes, só um vetor. Né? Então estou pegando só um vetorzinho aqui. E eu estou pegando exatamente quem? O versor. Então quer dizer que para eu calcular um versor U de um vetor, é só eu pegar o comprimento dele, né? E dividir, na verdade, pegar ele e dividir pelo comprimento dele. Exatamente, pegar o V e dividir pelo comprimento dele, que é o módulo de V. Certo? E daí, mas realmente esse vetor U sempre vai ser igual a 1? Sempre, pessoal. Então vamos tirar o comprimento de U. Vou tirar o comprimento de U aqui. Então vou pegar um módulo disso daqui. Bom, isso aqui já tem um módulo aqui embaixo, então só tem que tirar o módulo de cima, né? Então vai ficar exatamente isso daqui. Módulo de V sobre o módulo de V igual a 1. Realmente esse vetor U aí tem comprimento igual a 1. Certo? Bom, então eu tenho um exemplo 1 aí, né? Está falando o seguinte, dados vetores U, V e W, de acordo com a figura, né? Que é essa figura aqui, construir o vetor 2U menos 3V e mais meio W. Bom, o que a gente vai fazer? Ele não deu nada de unidade de comprimento, né? Não colocou os tracinhos aqui para identificar quantas unidades de comprimento tem, né? E não deu nada tracejado, então a gente vai esboçar, né? Conforme for a nossa visão aqui, mais no olhômetro mesmo, tá bom, pessoal? Então, bom, primeira coisa, vou determinar o vetor 2U, né? Beleza, então 2U vai ser duas vezes esse vetor aqui, ó. Né? Então vai ser esse vetor, um vetor maior, né? Que tem o mesmo sentido ali. Então vai ser esse vetor aqui, ó, U. Certo? 2U, né? Então finge que tem duas vezes esse vetorzinho aqui. Bom, o menos 3V. O menos V, pessoal, é o oposto dele. Então é menos V, só que 3 vezes ele, né? Então a gente pode ver que às vezes, para ficar melhor, tem 2 centímetros, né, o V.
Então, vai ter 6 para o lado oposto, né? Então, esse daqui é o vetor V, certo? E o meio de W, né? Vou representar como? Quantos comprimentos tem aqui? 4. Meio de 4 é 2. Então, ele vai ter exatamente esse comprimento. Então, esse daqui é o vetor 2U. Esse vetor aqui é o menos 3V. E esse daqui é o meio de W. Certo? Então, vamos determinar esse vetor S daí. Vou pegar o vetor 2U aqui, ó. Vou começar com ele aqui. Então, 2 vezes esse vetor aqui. Vou pegar esse vetor 3 menos 3V aqui, ó. Que é exatamente esse vetor. Vou pegar a soma deles. Que vai ser exatamente esse vetor. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo isso daqui primeiro. Certo? Então, eu fiz isso daqui. Que foi exatamente esse vetor aqui. Bom, o que eu vou fazer agora? Pegar meio de W, né? Que aí eu pego o início desse vetor vermelho foi aqui, mais esse vetor W, que vai ser exatamente. Bom, pessoal, nesse exercício a gente pode ver, ó, então esse daqui é o vetor S, né? Que é o vetor resultante aí. Então a gente pode ver, pessoal, que a gente não precisa ficar desenhando a soma toda hora. Por quê? Se eu não tivesse desenhado essa soma aqui do meio, era só eu continuar com a minha construção, quantos vetores fossem necessários, né? E daí o final eu ligo esses dois vetores, tá? Então a gente pode sempre calcular dessa forma. Tá bom, pessoal? Bom, então a gente vai ter exatamente o seguinte, um exercício para vocês apresentarem, tá? O primeiro exercício aí dos exercícios 3, vocês vão apresentar o seguinte. Dados os vetores U e V da figura, num gráfico, represente o vetor U menos V. Então você vai pegar o vetor U aqui, ó, observa que tem 3 unidades de medida, esse aqui tem 2. Vai pegar U menos o V, ou seja, o oposto de V. Vai somar os dois. Pegar o oposto de V e somar com 2U. Pegar o 2U e somar com menos 3V, certo? Então vocês vão desenhar aí geometricamente para poder apresentar. E o exercício 2, pessoal, vai fazer o seguinte, para apresentar também. Dados os vetores A, B e C, como na figura, então tem um A, B e C. Apresentar um vetor para o vetor S aqui, né? Para que A menos 2B mais meio de C represente ele, certo? Então você vai fazer a mesma coisa que a gente tinha feito aí no exemplo 1. Tá bom, pessoal? Então esses dois são os dois exercícios para vocês apresentarem na segunda-feira, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com a Ludmila, que é a monitora de vocês, tá? Então fico aguardando vocês aí na próxima aula. Até mais, pessoal!